Sabe, quem já folheou uma Bíblia com certeza já notou aquela página em branco, né? Aquela que fica entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá sim. Parece só um detalhe, mas ali tem um buraco de séculos. Exato. Porque a gente fecha o Antigo Testamento e o povo de Israel está sob o Império Persa. Aí você vira a página. E de repente é o Império Romano que tá no comando. O mundo virou de cabeça para baixo. É isso. César Augusto, Pôncio Pilatos. A grande pergunta é: o que raios aconteceu nesse meio tempo? Pois é, essa é a nossa missão hoje, preencher essa página em branco. E não foi pouco tempo, são quase 400 anos. 400 anos. Sim, a tradição protestante chama de período do silêncio profético, porque não surgiram novos livros canônicos, mas, olha, de silencioso esse tempo não teve nada. Imagino que não. Foi um caldeirão, então. Um caldeirão de impérios, guerras, ideias. Quem montou o palco certinho para a história do Novo Testamento? Certo. E para navegar nesse caldeirão, nós temos fontes, né? Como os livros dos Macabeus, os escritos do historiador Flávio Josefo. Qual vai ser o nosso mapa? A gente vai seguir a cronologia. Começa com a Grande Crise, a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Depois, o retorno sobre os persas. E aí vem o furacão. Aí vem o furacão Alexandre o Grande, que pinta o mundo de grego. Isso joga a Judéia num cabo de guerra entre duas dinastias, os Ptolomeus e os Seleucidas. E essa corda arrebenta? Arrebenta na revolta dos Macabeus. Isso gera um período curto, mas intenso, de independência. E, por fim, a chegada do chefão final, Roma. Entendido. Então o marco zero de tudo é uma catástrofe. Vamos para 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, bota Jerusalém e o Templo de Salomão abaixo. Exato. E o impacto disso foi um terremoto. Pensa só, no nível da fé, o templo era a casa de Deus na terra. De repente, essa casa vira pó. É uma crise de fé absurda. Total. E não só de fé. Os sacerdotes perderam sua função. A nação perdeu a terra. A monarquia davídica, que tinha uma promessa de ser eterna, acabou. Começa a diáspora. E uma coisa que as fontes deixam claro, que me chamou a atenção, é que não levaram todo mundo. Não, de forma alguma. Levaram a nata, né? A elite. Quase como uma estratégia para decapitar a sociedade, deixar o povo sem liderança. É a palavra perfeita, decapitação. E isso teve um efeito duplo. O povo que ficou na Judéia ficou perdido, e a elite que foi para a Babilônia foi forçada a uma reflexão brutal. Foi ali que eles começaram a se perguntar onde foi que a gente errou. Exatamente. E a resposta teológica que surge é: isso é um castigo merecido. O Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos, é o hino dessa dor. Mas aí o mapa geopolítico vira de novo. Em 539 a.C., os babilônios caem, chegam os persas, com Ciro Grande. E a política dele era outra. Uma política genial. Em vez de oprimir, Ciro entendeu que era mais fácil governar povos satisfeitos. Então ele publica o famoso Édito de Ciro. Que basicamente dava letra. Dava letra. Pessoal, podem voltar para casa, reconstruir seus templos, só paguem seus impostos e fiquem quietos. Para os judeus foi um milagre. É o começo da era do judaísmo do Segundo Templo. Ok. Então o povo volta, o templo começa a ser reerguido. Mas o judaísmo que sai desse trauma não pode ser o mesmo que entrou. Que cara nova essa fé ganha sobre os persas? É fascinante porque a necessidade gera inovações incríveis. A primeira é a sinagoga. O templo tinha sido destruído e, mesmo depois de reerguido, era longe para muita gente. Então precisavam de um ponto de encontro local. Isso, um lugar para estudar a lei, para orar, para manter a comunidade viva. A sinagoga é uma invenção desse período, não existia antes. Faz todo sentido. Com o templo distante, a fé precisava de um novo endereço. E imagino que a própria linguagem da fé também se adaptou. Perfeitamente. Sem os sacrifícios do templo como centro, o que passa a definir a identidade judaica? A obediência à lei,
O foco muda do altar para o livro. A Torá vira o centro de tudo. Vira o centro. E com isso surge uma forte tradição oral para interpretar e aplicar esses mandamentos no dia a dia. E tem uma terceira mudança crucial, que é a língua. Sim, o povo para de falar hebraico no cotidiano e adota o aramaico, que era a língua do Império Persa. O hebraico vira uma língua sagrada, tipo latim. O que cria a necessidade de um tradutor, um intérprete. Exatamente. Alguém como Esdras, que lia o texto em hebraico e depois traduzia e explicava para o povo em aramaico. Certo. Então temos um judaísmo focado na lei com a sinagoga de centro. Um cenário de relativa paz, até que um jovem general da Macedônia incendeia o mundo, Alexandre o Grande. E ele não só incendeia, ele redesenha o mapa. Em poucos anos, o Império Persa some. O problema é que Alexandre morre no auge, sem deixar herdeiro. E o império dele é fatiado. Fatiado entre os generais. E a Judéia, pela sua localização, fica espremida entre duas novas potências, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. Vamos olhar para esses dois períodos, porque eles foram bem diferentes. Primeiro, o domínio dos Ptolomeus, do Egito. As fontes dizem que foi uma época mais tranquila. Sim, os Ptolomeus tinham uma política de deixa quieto, parecida com a dos persas. Permitiam liberdade religiosa. E foi nesse período, em Alexandria, no Egito, que aconteceu algo que mudou o mundo. A tradução da Bíblia. Exato. A Septuaginta. Pela primeira vez, as escrituras hebraicas são traduzidas para o grego, a língua universal da época. Isso abriu as portas da teologia judaica para o mundo todo. Para o mundo todo. Sem a Septuaginta, talvez a mensagem judaica e depois a cristã nunca tivessem alcançado uma audiência global. Mas essa lua de mel acaba quando o poder muda de mãos e passa para os Seleucidas. Aí a história vira um filme de terror, especialmente com um rei chamado Antíoco IV Epifânio. Epifânio significa Deus manifesto. O ego do sujeito já era. Complicado. E, diferente dos Ptolomeus, ele queria unificar o império dele sob a cultura grega. À força. O que isso significou na prática? Proibiu a circuncisão, a guarda do sábado, a leitura da Torá, e o ato final de desprezo aconteceu em 1667 a.C. A famosa abominação da desolação. Exatamente. Ele invadiu o templo em Jerusalém, ergueu uma estátua de Zeus e, um insulto supremo, sacrificou um porco no altar sagrado. Nossa, não poderia haver profanação maior. Foi a gota d'água? Com certeza. Uma provocação dessas não tinha como não gerar uma reação violenta. É aqui que a história da página em branco pega fogo. É a hora dos Macabeus. A hora do martelo. É a hora do martelo. A revolta explode numa vila pequena com um sacerdote idoso Matatias e seus 5 filhos. Um deles, Judas, ganha o apelido de Macabeu, que provavelmente significa o martelo. E eles não tinham um exército. Nada. Começaram uma guerra de guerrilha nas montanhas. Mas o que parecia uma missão suicida deu certo. Eles tinham um fervor religioso que o exército de mercenários seleucidas não tinha. E o clímax foi a retomada do templo. Sim, em 164 a.C., apenas 3 anos depois da profanação. Eles conseguiram retomar Jerusalém, purificar o templo e acender de novo as luzes do candelabro. É isso que a festa do Hanukkah celebra até hoje. Uma vitória incrível. Mas purificar o templo é uma coisa. Conquistar a independência política é outra, bem mais difícil. Exato. A guerra continuou, mas essa vitória simbólica deu combustível. Aos poucos, a família de Matatias, os Hasmoneus, foi conquistando autonomia até estabelecer um reino judaico independente. E isso durou um bom tempo. Quase 100 anos, de 164 a 63 a.C. E foi nesse período de autogoverno, com toda a sua intensidade política e religiosa, que os grandes partidos judaicos se formaram. Os fariseus, os saduceus e os essênios. Então, depois de toda essa luta, eles finalmente conseguem um século de independência. Parece um final feliz, mas a gente sabe que não foi. O que deu errado.
A história se repete, né? A dinastia Hasmoneia, que começou com heróis, se corrompeu pelo poder. As gerações seguintes começaram a brigar entre si pelo trono. Uma guerra civil. Uma guerra civil entre dois irmãos. E na briga, eles tiveram a péssima ideia de pedir ajuda externa. Deixa eu adivinhar. Roma. Roma, a nova superpotência do Mediterrâneo. Foi como convidar um tubarão para mediar uma briga de peixinhos. O general romano Pompeu não pensou duas vezes. Ele viu a porta aberta e entrou com tudo. E entrou e tomou a casa. Em 63 a.C., Pompeu marcha sobre Jerusalém, acaba com a guerra civil e, no processo, acaba com a independência judaica. A Judeia vira uma província romana. E ele ainda comete a própria profanação. Sim, para deixar claro quem mandava, ele entrou no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. E aí está, chegamos ao cenário exato do Novo Testamento. Roma no comando. E para governar, eles colocam uma figura muito controversa. Herodes, o Grande. Herodes é um personagem complexo. Ele não era da linhagem real judaica, era um idumeu. Então o povo já o via como estrangeiro. Ele foi um construtor megalomaníaco. A reforma do templo que ele fez foi algo grandioso. Grandioso. Mas ele também era um tirano paranoico que matou a própria esposa, vários filhos. E aqui a história dos Macabeus se torna ainda mais importante. Vira um modelo a ser seguido. Fundamental. Como a fonte aponta, a saga dos Macabeus virou uma narrativa formativa. Se Deus levantou um martelo para esmagar os gregos, o povo agora esperava um novo martelo, um Messias guerreiro para fazer o mesmo com os romanos. Essa era a expectativa no ar. Isso muda tudo. Vamos então resumir esses grupos que surgiram no meio do furacão, porque eles são essenciais no Novo Testamento. Começando pelos fariseus. Os fariseus, que significa os separados, eram superpopulares. Eram leigos, especialistas na lei escrita e na tradição oral. Eles acreditavam em ressurreição, anjos, demônios. O apóstolo Paulo, antes, era fariseu. E do outro lado do ringue, os saduceus. Exato. Os saduceus eram a elite. A aristocracia rica, sacerdotal, que controlava o templo. Eram os conservadores. Aceitavam só a Torá, os 5 primeiros livros. E rejeitavam essas inovações dos fariseus. Tudo. Não acreditavam em ressurreição, anjos, vida após a morte. O poder deles vinha do templo. Por isso, quando o templo foi destruído em 70 d.C., eles sumiram. E por fim, o grupo mais recluso, os essênios. Os essênios eram os radicais. Eles olhavam para tudo aquilo e diziam, está tudo corrupto. Então eles se retiraram para viver em comunidades no deserto, como a de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto. E esperavam por uma purificação total. Uma purificação total, aguardando o Messias que viria para limpar toda aquela bagunça. Uau! Então, aquela página em branco era, na verdade, a arena onde tudo foi definido. A queda de impérios, a luta pela independência, o surgimento de visões totalmente diferentes sobre o que era ser fiel a Deus. Sem dúvida. Conhecer esse período não é um detalhe, é a chave que abre o contexto do Novo Testamento. Sem entender a fúria dos macabeus, a gente não sente o peso da ocupação romana. E sem os fariseus e saduceus, os diálogos de Jesus perdem boa parte do sentido. Perdem o contexto. Jesus não nasceu num vácuo, ele nasceu no meio desse vulcão em erupção. Isso nos deixa com uma última provocação. A fonte diz que a história da revolta dos Macabeus se tornou uma narrativa tão importante quanto o Êxodo. A reflexão que fica é: como as histórias que uma cultura celebra sobre seus heróis moldam o que ela espera do futuro? Uma boa pergunta. E mais, como essa história de uma revolta armada, violenta e vitoriosa criou uma expectativa tão forte por um Messias guerreiro? E qual não deve ser do choque, a confusão ou até a decepção quando o Messias que apareceu, em vez de empunhar uma espada como Judas Macabeu, começou a falar em dar a outra face?